Entregue tua alma para ser curada pelo médico das almas. Parte 10, 15/4/2024. Aquele que veio ao mundo em sua natureza deve entrar em seus corações e habitar lá por seu espírito. Caso contrário, eles não podem ser salvos. Eles devem ser unidos a ele e feitos um com ele pela fé, senão eles perecerão. Seja o que for que pretenda. De que valerá você aos olhos de Deus se Cristo não for seu Salvador? Todos pereceram que não estavam na arca. A menos que você esteja em Cristo, Deus não pode ficar satisfeito com você. E somente no amado que você pode encontrar aceitação. O Senhor vê os homens como em um de dois, seja no primeiro ou no segundo Adão. Como no primeiro, Deus nos vê como inimigos, mas em Cristo como amigos. Ai dos que se apresentam diante de Deus, mas não com as vestes de seus irmãos mais velhos. 2. Você não pode ser justificado. Romanos 5:1. Há uma sentença de condenação sobre toda a humanidade por natureza. Não há decolagem disso sem união com Cristo. O pecado permanece sem perdão. A sentença permanece em vigor até que o pecador esteja em Cristo, pois Deus é justo. Seu julgamento é de acordo com a verdade. Ele não pode justificar um pecador, mas por causa de uma justiça perfeita. Ninguém o tem por si mesmo, e não há comunhão com Cristo em sua justiça, mas pela união com Ele. 3. Vocês não podem ser filhos de Deus, mas escravos do diabo. A única maneira de adoção é recebendo a Cristo e crendo em seu nome. João 1:12. Como vocês que nasceram filhos do diabo podem se tornar filhos de Deus? Se não por um casamento espiritual com seu filho, se o filho vos libertar, sereis verdadeiramente livres. E se não, somos filhos. Não podemos ser herdeiros de Deus. 4. Você não pode fazer nada que seja agradável e bom aos olhos dele. Sem mim, diz Cristo, você não pode fazer nada. Primeiro, a árvore deve ser boa, depois o fruto. Cristo é a vida da alma. Gálatas 2:20. E sem Cristo, todas as nossas obras são apenas obras mortas. Nossos frutos serão achados como as maçãs de Sodoma, belas de se ver, mas quando tocadas, caem em cinzas. Necessitamos de Cristo em todos os seus ofícios. Nossas necessidades clamam por todos os ofícios com os quais Ele está investido. Precisamos dele como um profeta, professor e intérprete da mente do Pai para nós. Podemos conhecer a mente de um homem, mas por suas palavras. Não, certamente, pois a natureza não nos deu uma janela para olhar em seus corações. Não podemos mais conhecer a mente de Deus sem as palavras de Cristo. João 3:13. Como poderíamos ter conhecido a mente de Deus a respeito da salvação do homem sem Ele? Porque nenhum homem jamais viu a Deus. O Filho unigênito que está no seio do Pai, Ele o declarou. Ninguém, a não ser Ele, poderia ter trazido à luz a vida e a imortalidade. Esse conselho pode, para nós, ter permanecido por toda a eternidade escondido no peito do Pai. Os pagãos podiam olhar para os céus e ler muita da bondade, sabedoria e poder de Deus. Romanos 1:20. Mas ninguém poderia subir ao céu e entrar nos segredos de Deus, senão aquele que estava no seio do Pai e em seus conselhos de gabinete. João 3:13. 2. Como podemos obter iluminação salvadora sem Ele? Ninguém conhece o Pai, senão o Filho, e a quem o Filho revelar. Pois Ele, Deus, fez o mundo lançando os fundamentos dele em luz, e por Ele formou um novo mundo. Porque Deus, que disse que das trevas resplandecesse a luz, é quem resplandeceu em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus
na face de Jesus. Perdemos nossos olhos em Adão. Não podemos discernir uma verdade espiritualmente e salvadoramente enquanto estivermos fora de Cristo. 1 Coríntios 2,14. A grande diferença entre o aprendizado de livros e o que é aprendido do Espírito. Refiro minha experiência dos piedosos. Se a iluminação salvadora não fosse trazê-los para um novo mundo que eles nunca viram antes, isso torna os cristãos incultos, capazes de sofrer por Cristo, quando outros só podem disputar por Ele. Você pode ler os melhores livros com atenção, mas se Cristo não for seu professor pelo seu Espírito, você nunca saberá nada com propósito. 3. Como você acha que passará pelo mundo sem Ele? Conhecer o pecado e o dever em casos particulares e passar com segurança pelas armadilhas e tentações que o mundo abunda. Moisés não se aventuraria na jornada pelo deserto sem sua presença, a nuvem de glória, e o Pai viu necessário dar a ele um líder para seu povo. Isaías 55:4. 4. Como podemos ler a Bíblia de forma proveitosa sem ele? Confesso que poucos estão muito preocupados com isso. O pó de suas Bíblias testemunhará contra eles. Outros, pela leitura, enche a cabeça de conhecimento e podem ter a história dele nas pontas dos dedos. Mas, infelizmente, ainda é apenas um livro selado para eles, como o eunuco. Não entendem o que leem, não tendo quem os guie. Somente Cristo pode aqui ensiná-lo a lucrar. Ele somente pode abrir nossos olhos para que possamos contemplar as maravilhas da lei de Deus. Amém. Tem continuação. Obrigado, Senhor, pela tua ajuda. Amém.